Costuma-se dizer que os maiores segredos estão escondidos no interior, mas como não vamos falar nem de bordados de Castelo Branco, nem do queijinho de Idanha Nova, e também porque isto é um programa de drones, hoje vamos falar sobre a aplicação DJI Fly da DJI. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Curtas de Mad Sky. Como sabem, este canal é da responsabilidade do grupo Mad Sky Drones em Portugal do Facebook, e se quiserem mais informações sobre drones, vão a esse grupo do Facebook ou então vejam os vídeos que existem aqui no canal do YouTube. Como sabem também, estar a colocar um gosto no vídeo ou partilhar estes vídeos vai fazer com que este vídeo se possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas tenham mais informações sobre aquilo que são os drones. Curiosamente, no último episódio do Curtas de Mad Sky estivemos exatamente a falar sobre a função RTH. Eu vou deixar aqui por baixo nos comentários o link se quiserem assistir o vídeo de novo. E esta semana sai aquilo que é uma atualização das funções do RTH para a aplicação DJI Fly da DJI. Ora, estas atualizações são de tal modo importantes que eu acho que vale a pena um episódio novo do Mad Sky para falar exatamente sobre aquilo que é estas novas funções. Mas vamos primeiro um pouco de história para enquadrar o RTH na DJI. Já antes do Phantom 1, o primeiro drone RTF da história da DJI, as placas controladoras faziam o RTH, ou seja, quando havia uma quebra de link C2 ou link de rádio, os drones automaticamente regressavam àquilo que era o seu ponto de descolagem. Posteriormente, também com o Phantom 2, houve uma atualização. E essa atualização fazia com que, adicionalmente ao regresso por falta de link C2, quando nós quiséssemos, podíamos acionar o botão de RTH. Mas a evolução continuou e a DJI com o Phantom 3 lançou aquilo que era a aplicação DJI Go 4. E nessa aplicação surge uma nova função no RTH. E então, quando a bateria começava a atingir níveis muito baixos para regressar ao local de onde tinha originalmente saído o drone, acionava o RTH e ele ia para esse local automaticamente. Mas como tudo, a evolução continua e a seguir ao DJI Go existe o DJI Go 4. E aqui novamente a DJI tem uma nova alteração, umas novas funcionalidades naquilo que são a opção do RTH. E então, nesta versão do DJI Go 4, a DJI faz com que nós possamos fazer o drone regressar ao ponto onde o drone descolou ou ao ponto onde está o comando. E se escolhêssemos a opção para retornar onde estava o comando, o drone ia atualizando sempre aquilo que era a nova posição do comando. Foi introduzida ainda uma outra função que era a utilização dos sensores de proximidade para o drone, quando acionávamos o RTH, ele poder-se também desviar daquilo que eram os eventuais obstáculos. Posteriormente, numa nova atualização do DJI Go 4, a DJI, devido a ter havido alguns incidentes com o regresso do RTH quando ele estava ligado ao local onde estava o comando, ela alterou essa função e então era necessário nós clicarmos no íconezinho para ele definir qual é que era a nova posição do RTH. E então, cada vez que mudávamos de local, teríamos que dar essa indicação ao comando para ele gravar essa nova posição. Estas foram então as principais alterações daquilo que foi desde o início do RTH com a DJI até praticamente agora. É claro que houve umas pequenas alterações que eu não mencionei aqui para não ficar o vídeo também muito longo, mas são subprodutos destas indicações que eu vos dei. Mas vamos então falar daquilo que é a nova alteração à aplicação da DJI Fly e que, a meu ver, é uma alteração também bastante importante. Este novo update de software vem trazer aquilo que eu acho que é uma alteração significativa. Se nós anteriormente já tínhamos a possibilidade, quando carregávamos no botão de RTH ou então no ícone no monitor, aparecia-nos uma nova janela e nessa janela tínhamos a opção de carregar em land, ou seja, aterrar o equipamento onde ele estava na altura, ou então acionar o return to home e o equipamento iria fazer aquela função que nós tínhamos indicado a ele que teria que fazer e que podia ser fazer o return to home normal,
o ficar a pairar no local ou então descer na vertical do local onde estava. Neste novo update de software, temos na mesma a função de land, temos a mesma função de return to home, mas temos ainda uma outra função que é o fazer o update do ponto onde estamos. E se alguns podem dizer que isso poderia ser feito também já antigamente, o que acontece é que nós tínhamos que ir por diversos menus até chegar a essa função. E então, a não ser que nós tivéssemos um atalho no comando, esse procedimento era um pouco demorado. Assim, com este novo submenu, temos a possibilidade de fazer o home point no sítio onde está o drone, ou então temos a possibilidade de fazer o home point onde está o comando. Mas temos ainda uma outra função. Essa função é aquela que eu acho que é particularmente interessante agora para os drones da DJI. Não é nada de novo, já existia em outros equipamentos, como por exemplo na Unique e também na Hotel, mas na DJI é a primeira vez que nós temos esta funcionalidade. E o que é que podemos fazer com ela? Podemos agora escolher qualquer ponto no mapa que queiramos para que o drone, em caso de retorno to home, ele possa aterrar nesse sítio. Isto é muito importante. Vamos imaginar, por exemplo, o ponto em que nós tínhamos decidido que era o RTH, em que ele de alguma forma ficou comprometido. Ou seja, poderá ter pessoas, viaturas, animais e deixa de ser um ponto que nós achamos como interessante para aterrar ou mesmo que seja permitido aterrar nesse sítio. E então, com esta função, nós mesmo em voo, mesmo depois de iniciarmos o nosso voo e estarmos a voar, podemos a qualquer momento alterar aquilo que é o ponto de RTH que temos definido no nosso equipamento. E então, em caso de escolhermos um outro ponto, depois quando fizermos o acionamento do RTH, ou se por acaso ele entrar em RTH automático, ele vai parar àquele novo ponto que nós achamos então que tinha mais segurança que o ponto inicial que nós tínhamos definido. Vamos então ver como é que isto funciona na prática. Imaginem vocês que nós descolamos num ponto em que vamos designar ponto A, em que, passado um pouco de tempo, o drone começa a se afastar e nós deixamos de ter a linha de vista com o drone. E então nós vamos percorrendo o caminho para manter sempre o nosso drone em linha de vista. A partir de um determinado momento, aquilo que nós temos é, já estamos afastados muito daquilo que foi o nosso ponto inicial e já não vemos sequer o ponto inicial do RTH, ou seja, onde ele iria aterrar. Desta forma, e também por uma questão de segurança, aquilo que devemos fazer é verificar se onde estamos é um local onde se possa aterrar em segurança e então damos a informação ao nosso equipamento que aquele é o novo local de RTH. Um outro exemplo também que poderei dar é, imagino que está a andar de bicicleta e tem a função Follow Me do drone ativado e o drone está a ir atrás de si. Vai chegar a um determinado momento em que vai estar muito longe do local de onde iniciou o voo e se o RTM for acionado para esse local, eventualmente poderá ser perigoso. E assim, se acionar a atualização do local do RTH, vai estar muito mais próximo de si. E isto tem também uma outra vantagem. Repare que a partir do momento em que tem o RTH mais próximo de si, o drone já não vai ter que deslocar-se tanto tempo até ao local de onde iria aterrar e então na indicação do tempo vai-lhe dar um pouco mais de duração do voo. Finalmente, um outro exemplo. Imagine, por exemplo, que está num determinado local a voar e percebe-se que o local de onde descolou vai ficar comprometido. Seja porque chegam pessoas, seja porque estacionam um carro naquele local, seja porque existem crianças depois a aproximar-se e então vai ter que colocar o seu local de RTH num outro local que não aquele. Então, através do mapa, podemos escolher um outro local mais afastado, em que em caso de nós, por exemplo, chamarmos o RTH, ou ele ser acionado automaticamente, o drone vai diretamente para esse local e não vai para o local onde estava inicialmente. Como vê, estas novas funcionalidades da aplicação DJI Fly têm muitas potencialidades. Gaste uma bateria ou duas a testar aquilo que são as melhores opções para si e também para o tipo de voos que faz e familiarize-se com todos estes procedimentos. Espero que tenha aproveitado e gostado também deste novo episódio do Curtas de Mad Sky e, se puder, não se esqueça de subscrever também o canal. Espero-vos para o próximo episódio e não se esqueça, voe muito, voe em segurança e, acima de tudo, divirtam-se.